Iniciou a gravação. Pessoal, boa tarde novamente, né? Como eu já falei, alguns aqui entraram depois. Meu nome é Alisson. A gente vai trabalhar nesse momento a disciplina de redação, mas posteriormente vamos também estudar a maravilhosa disciplina de sociologia, a ciência da sociedade. Mas são ainda próximos capítulos. Coloquei uma frase que me inspira quando eu quero estudar. Nada detém a inexorável marcha do tempo. Essa frase tem um significado imenso, né? Depois vocês dão uma pesquisada mais ou menos no que ela representa para a gente, tá? Fui convidado pelo Eric, expoente aí dos soluções ambientais, administrador e idealizador da página, a ministrar essas aulas tendo em vista a situação da pandemia e que muita gente foi prejudicada por não estar na escola, não recebeu o acompanhamento ideal nessa véspera de vestibular, de Enem, tá? Então vamos iniciar. Mas nesse primeiro momento, eu queria saber o que vocês lembram da nossa última aula, quem estava na nossa última aula, se não lembra, enfim. Alguma coisa vocês se recordam? O que é a redação do Enem, o que é o texto dissertativo argumentativo, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Ei, pessoal, vamos bombar esse chat aí. Quero a interação de vocês. Acho que todo mundo esqueceu. Vitor, tem uma boa parte anotada no caderno, mas na cabeça, Vitor. Lembra de alguma coisa que a gente trabalhou na última aula? Olhe. Beat... Betizinha, citações, alusões históricas. Tá bom. Vamos desenvolver isso. Então a gente viu que a nossa redação ela é um texto diferente dos demais, que ela exprime, exige um modelo, que é o chamado modelo dissertativo argumentativo, certo? Que a gente tem que tomar cuidado para não se confundir com o modelo expositivo. A gente necessita defender uma tese, defender um ponto de vista, mas essa defesa de ponto de vista, ela não pode sair de forma exacerbada, de forma ineficaz, de forma militante. Ela deve sair de uma forma articulada, argumentativa, detalhada, impessoal e expositiva. Aí Vitor fala, ainda tem uma dúvida nas competências 2 e 3. A gente tirou um slide, uma parte desse slide, companheiro, para debater os desenvolvimentos, né? Daqui a pouco eu chego lá, tá? Me lembra de de responder essa sua dúvida posteriormente, fechado? Vamos lá. Alguém mais fez redação aí depois das que me foram enviadas? Dúvidas não, né? Então vamos continuar. A galera tá manjando tudo, entenderam tudo que é o Enem, o que é a redação do Enem. Ah, vou fazer só para treinar. Enfim, tudo bem, mas vamos treinar tirando uma nota legal em redação, pelo menos, tá? Tô aqui do lado de vocês. Como eu falei, até a prova, tá? Qualquer coisa posterior à prova pode mandar. Eu estou à disposição, sou bem aberto para isso, até porque a gente aprende muito também ensinando. Lá o que fecha a pirâmide do conhecimento. Eu dividi esse momento também para responder as principais, não todas, as principais dúvidas que as pessoas me fizeram. Tópicos que a turma deseja que seja ensinado, abordado na aula de redação. Esse aqui, G1, é o grupo 1, ou seja, a primeira turma, que é essa da tarde, certo? Falaram que queriam saber uso de conectivos, marcas de autoria, como criar uma boa introdução, uma conclusão, uso de advérbios, como criar um bom desenvolvimento, uso de vírgulas nas transições para os conectivos, como escrever e organizar bem o D1 e D2, enfim, uma série de perguntas e dúvidas que são normais para quem está se preparando para a prova. Às vezes essas dúvidas vocês não sabiam que tinham, mas ao escrever vocês notaram, seja na correção ou seja na própria escrita mesmo, no momento, no ato de escrever, dificuldades, tá? Já o grupo 2, que é a turma da noite, né, de 6 horas, ela fala que necessitava de quê? De uma abordagem acerca da intervenção e da conclusão, um pouco mais sobre repertório sociocultural, vírgula e crase,
uso de conectivos, tese, introdução expositiva, ou seja, as duas turmas têm dúvidas em comum, certo? As mesmas dúvidas elas têm. Então, diante disso, eu fiz a análise e preparei uma aula específica resolvendo essas principais questões, certo, pessoal? Iniciando por uma parte importante, é uma competência completa da redação do Enem, que é a competência 4, né, a utilização de recursos, mecanismos coesivos, mecanismos que fazem sentido, que dão lógica à nossa redação do Enem, certo? Então, professor, eu não consigo colocar sinônimo, eu não sei como que eu substituo essas palavras, eu repito a mesma palavra 105 mil vezes. Então, pessoal, visando isso, eu peguei um quadro, certo? E nesse quadro a gente encontra sinônimos para as principais palavras que possam vir a aparecer na nossa redação. Então esse quadro, ele é importantíssimo, pessoal, certo? Então vamos lá, você, ao escrever sua redação, deseja declarar prioridade ou relevância. Então, geralmente isso ocorre nos começos de parágrafo, certo? Aquele espacinho que você dá, que eu já falei, que é equivalente a um polegar, que tem gente que não colocou na hora da redação e parecia um texto corrido. Vamos tomar cuidado, pessoal. No início de parágrafo, a gente deixa um espaço equivalente a um polegar. Fechado? Não muito, porque você vai perder espaço para escrever sua redação, e não tão pequeno para ser nítido ao corretor, ao leitor, que aquilo ali é o seu parágrafo, certo? Prioridade e relevância, você vai falar em primeiro lugar, primeiramente, principalmente, primordialmente, sobretudo, e aí uma série de outros sinônimos, tá, pessoal? Vamos supor que você coloca e quer destacar em primeiro lugar. Você pode colocar em primeiro plano, em primeira análise, em primeira circunstância, enfim. Já se você quiser declarar uma ideia de tempo, frequência, duração, ordem, anterioridade, posterioridade, enfim, a gente vai utilizar então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes. É vasto. A língua portuguesa ela é riquíssima. Existe uma série de sinônimos que a gente pode usar na nossa redação para não repetir as palavras. Professor, eu repito muito palavra. Tá errado? Tá. Professor, posso repetir uma ou duas vezes a mesma palavra? Pode. Mas imagine um texto a qual você repete 7 vezes uma palavra, que geralmente é o nome, o título, desculpa, é o nome da sua redação, ou seja, o tema da sua redação. Vamos lá, se for violência, o seu tema for violência, você vai repetir violência 7 vezes. Fica chato, pessoal, para quem está lendo, repetir violência, 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 enfim. Vamos utilizar sinônimos para a violência, certo? Vamos utilizar sinônimos para os nossos recursos coesivos. O objetivo desse momento é esse: tirar dificuldades, dúvidas, massificar isso na nossa mente. Semelhança, comparação, conformidade, a gente vai utilizar o quê? Como, consoante, segundo, ou seja, consoante a isso, segundo tal pesquisa, segundo tal filósofo, igualmente, da mesma forma, assim também. Lembrem que eu falei acerca da regra da vírgula após recurso coesivo. Alguém lembra? Pessoal, vamos interagir, vamos tirar dúvidas. Condição. Digamos que eu quero declarar condição na minha redação, no meu texto dissertativo argumentativo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar se, desde que, salvo se, exceto, se contando, enfim, é rico o nosso vocabulário. Se eu quero adicionar, geralmente ocorre no início do segundo desenvolvimento, terceiro parágrafo da nossa redação. Eu vou colocar o quê? Além disso, ou seja, além do que eu falei, ademais, pessoal, é um sinônimo de além disso. Vamos supor que você já colocou além disso, você coloca ademais. Outro sim, que significa além disso. Ainda mais, ou seja, além do que eu falei. Enfim, esse momento é para a gente ver. Poxa, eu nunca parei para pensar que existem enormes elementos coesivos. Pessoal, o momento é esse. A gente é abrangente.
Tassiane. Esse quadro vai ser disponibilizado, esse slide vai ser disponibilizado para todos ao fim da segunda aula, tá? Depois da aula da noite eu disponibilizo ele. Fechado? Dúvida. Poxa, eu quero colocar uma dúvida. Como que eu faço? Lembrando que na redação, dica, viu? Fizeram isso. Não pode se colocar uma interrogação no texto dissertativo argumentativo. Ah, professor, é regra que eu não posso colocar? Não é regra, mas é difícil. E na dúvida, é melhor não fazer isso. Algo que você não consegue, não se garante. Ah, professor, eu sou escritor, eu fiz redação já há 5 anos seguidos, eu me garanto. Tudo bem, você pode fazer. Se você se garante, mas é por sua conta, tá bom? A nota vai ser sua. Eu não faço nas minhas, porque eu sei que não é bem visto, tá bom? Então, quer gerar uma dúvida ali, uma antítese, você vai colocar o quê? Possivelmente, quem sabe, o é provável, você não está afirmando, você está gerando ali apenas uma suspeita, um ar de dúvida. Então você vai utilizar essas palavras, provavelmente, talvez. Poxa, professor, você falou sobre dúvida, mas se eu quiser afirmar? Pô, se a gente quiser afirmar, a gente vai dar uma certeza, uma ênfase. E na nossa língua portuguesa, existem inúmeras palavras. De certo, por certo, certamente, inegavelmente. É uma palavra muito boa, muito bonita de se usar na redação. Certo? Por exemplo, inquestionavelmente. É inquestionável que a violência contra a mulher é um problema no Brasil. Pronto. Quem vai questionar disso em sã consciência? Vitor, a gente vai dar uma ênfase sim na introdução, fechado? Daqui a pouco a gente vai tirar um momento para a introdução, um momento para desenvolvimento 1 e posteriormente um momento para desenvolvimento 2, finalizando com a conclusão. Deixa eu olhar o chat que eu acho que vi pergunta interessante aqui. Mário Borba Lima, professor, esses elementos de coesivos, esses elementos de coesão, né, Mário? De dúvida, pode usá-los na hora da conclusão? Assim, cara, poder usar? Pode. Mas na hora da conclusão é necessário a gente dar um fechamento de tese. Pode ser complicado da gente articular ali, gerar uma dúvida, entende? No quesito fechar tese. Mas você pode utilizar, desenvolvendo isso ao longo da sua trajetória. Por exemplo, um problema muito difícil de ser resolvido, tráfico de drogas. A gente dá uma proposta de intervenção lá na conclusão. Digamos que a gente vai dizer que é necessário leis mais severas, né? Vamos imaginar que a gente coloque isso na nossa redação. É necessário uma regulamentação mais severa, leis mais severas, mais rígidas, que punam, para assim, possivelmente, os índices de violência diminuir. Pode, mas não fica legal, porque a gente quer ter uma maior ênfase, uma maior certeza. Ou seja, é necessário leis mais rígidas para assim a violência no Brasil diminuir. Pronto, já tem um outro olhar, é um olhar de solução e não de dúvida. Será que seria essa proposta de intervenção gerando dúvida ela é a melhor? Não sei se você pegou essa ideia, entende? Na nossa conclusão é ideal assim que a gente articule ela dando uma solução, tá? Vamos lá. Renata Mendes. Mas você tem que fundamentar, certo? Perfeitamente. Não adianta colocar por colocar. Ah, eu acho bonito, vou colocar. Vai pesar negativamente na sua redação. Então, na hora da dúvida, então não use. Se você não sabe, nunca treinei o que é um recurso coesivo, aí coloco lá, por exemplo, eu quero colocar prioridade e relevância e coloco uma condição, uma dúvida, não é tão legal, porque vai pesar, vai ficar sem sentido. E a competência 4, ela não é só coerência, ela é coerência e coesão.
O texto tem que fazer um sentido lógico. Se a gente for dar certeza, uma ênfase, como que ficaria? Como eu falei, né? Você vai utilizar inegavelmente, certeza, enfim. Uma surpresa, um imprevisto. Poxa, você vai colocar inesperadamente, surpreendentemente, tá? Algo que não era tão esperado e aconteceu. Por exemplo, a pandemia de Covid-19. Na época, março de 2020, a gente não esperava que ela viesse ao Brasil. Entende? A gente já tinha noção de que ela estava assolando a China. Mas a gente não sabia que ela vinha ao Brasil ou não sabia os impactos que ela causaria na nossa nação. Certo? Se a gente quiser gerar uma ideia de propósito, de intenção, de finalidade, a gente vai colocar lá como mecanismo coesivo, com o fim de, a fim de, com o propósito. E isso aqui é na conclusão. Fica excelente, pessoal. Dando lá o nosso para quê, a nossa finalidade de resolução de conflito, o nosso problema, como é que a gente vai sanar ele, para quê, qual o motivo. Lembra das 5 perguntinhas? Não sei se vocês lembram. Quem lembra primeiro? Quero ver quem digita primeiro ou quem fala os 5 elementos que temos que ter na nossa proposta de intervenção. São 5. O que, como, certo, Isabel fala como, quem, para quê, quem, como fazer, detalhamento, o que, meio, ação, finalidade, detalhe. Exatamente, perfeito. Então grava na mente, não esquece isso, certo? Esquece seu nome, porque na hora da prova você vai estar lá com seu RG, pode consultar seu nome, mas não esqueça o que você vai colocar, certo? Esses agentes de intervenção dos problemas, tá? Ah, esqueci meu nome, é com S ou é com 2 S? Então, na hora, vou conferir aqui no meu RG, mas não esquece. Quem, o que, como, para quê e um detalhamento. Fechou. Articulou direitinho? É algo possível? Certo? É algo realizável, concretizável? Se relaciona ao tema? Toma 200 pontos de graça na sua competência 5. Tá bom? Não tem segredo. É muito show. Fechado? Lógico, pessoal. Só fazendo um adendo aqui. Cara, tem que ser relacionado ao tema, pessoal. Tá bom? Não vá colocar algo... não sei fazer sobre esse tema, eu vou colocar sobre outro tema. Não vai servir. Vai pesar negativamente. Tá bom? E no seu fechamento de tese, você quer recapitular. Lembra que eu falei que a redação conversa com a redação. A introdução conversa com os desenvolvimentos, que posteriormente conversa com a conclusão, que a conclusão conversa com a introdução, que ela reafirma. Então, aqui a gente vai chegar nesse resumo, recapitulação. Stephanie Débora fala, só de usar conectivos certos você ganha pontos sem dúvidas, desde que eles estejam realmente certos, condizendo com o que você expressou ali na frase, beleza? Se eu quero fazer um sentido lógico, se ele fizer um sentido lógico, não for repetitivo, você vai ganhar ponto, tá bom? Resumo, recapitulação. Em suma, em síntese, em resumo, portanto, assim, geralmente você vai, portanto, diante do que foi supracitado acima, ou diante do que foi supracitado, medidas clichêzão que vocês usam, viu? Medidas são necessárias para resolver o impasse. Eu estou dizendo isso porque a maioria que utilizou isso, e vamos criar sinônimos para essa palavra, tá bom? Vamos articular, criar seu próprio jeito de dizer isso. Por mais que a gente sabe que medidas são necessárias para resolver o impasse, às vezes eu corrigi a redação e muitas assim, que eu sei que vocês pegaram do modelo da Débora Ladim, tá, pessoal? Me diz aqui no chat se vocês pegaram lá ou se vocês viram de outra redação de alguém que pegou do modelo dela. Acertei. Nunca usei essa. Usaram muito. Falaram aqui foi dela. Tô de olho em vocês, pessoal.
um contraste, uma oposição, um novo ponto de vista. Lembra que eu falei que é possível ter uma introdução de dois pontos? Então é isso. Aí você vai usar o quê? Pelo contrário, que geralmente você mostra um lado da moeda, depois você mostra o outro lado da moeda. Certo? Pelo contrário, em contraste, contudo, todavia, no entanto, eu gosto, pessoal, de utilizar paradoxalmente, tá? Bizu aí. Contraste é a posição alternativa, que a gente nem usa tanto. Enfim, vou pular essa parte. Uma negação, pessoal, você quer negar. É inegável. Aí você vai colocar não, absolutamente, tampouco, de modo algum, nunca. Eu acho que esse aqui tá voltando, viu? Vamos lá. Afirmação. Sim, certamente, efetivamente, modo, referência, intensidade, exclusão. Depois vocês dão uma olhadinha direitinho, eu vou enviar, tá? Pra gente não comer muito tempo da nossa aula, porque da última vez eu levei um puxão de orelha porque passei do tempo, tá? Ah, professor, só tem esses? Não, tem esses aqui, ó. A gente vai além. Tem uma olhada aí, se vocês entendem. Esses são que vocês mais usam, tá? E não é errado usar, tá? Todo mundo vai ter seu método de escrever. Pessoal, isso é muito bizu, é muito bom para vocês articularem na sua redação, nas suas redações, tá? Vou desenvolver, quero dar uma sequência lógica. Você pega esses recursos coesivos, principalmente os que estão nessa página em questão. Dão uma olhada aí, pessoal, vão analisando, vão vendo, vão namorando essa página, tá? Podemos prosseguir a aula? Acredito que sim, ninguém falou nada. Ah, professor, me ajuda, me socorre, me ensina como que eu demonstro marcas de autoria. Eu não consigo. Eu pego Ctrl+C, Ctrl+V do texto, eu pego dados do texto. Calma, respira, nem tudo está perdido. Vamos analisar a situação, fazer um diagnóstico. Cada pessoa tem um nível, certo? Cada pessoa tem um método de escrever, um método de estudar. Cada pessoa é singular. Ninguém vai ser igual. Mas a gente pode dar algumas dicas que vão impulsionar nesse aprendizado. Tendo em vista o quê? Que a marca de autoria ela nada mais é do que argumento de opinião que deve ser inserido em cada parágrafo. Lembra lá que o texto é dissertativo, argumentativo? E por argumentação, imagine o que é uma argumentação. Imagine um advogado numa audiência. Ele não vai defender o seu cliente? E esse cliente, imagine que ele é a tese. Ele vai defender a tese dele. Por mais que ele mostre os dois lados da moeda, como que aconteceu o fato. Certo? Vocês conseguem compreender o que é esse ponto de vista? Nas marcas de autoria, é bom utilizar conectivos de conclusão? Ô Vitor, depende do que necessariamente você está falando. Pode deixar mais claro para eu poder falar aí se eu entendi, né? Reformula a pergunta, por favor. Ah, então demonstrar marca de autoria é isso. É um pedaço. Demonstrar marca de autoria é demonstrar ser original, ser diferente, é sair do que eu chamo de pensamento comum. Me ensinaram que era senso comum, mas eu preferi chamar de pensamento comum. Aquilo que, sei lá, 80% das pessoas que iam fazer Enem, que vão fazer redação de Enem, iam colocar. Ah, quer dizer que eu não posso colocar o que a maioria ia colocar? Pode colocar, mas você tem que ter seu método original de desenvolver aquilo.
Fugir da caixinha, fugir do senso comum, fugir da mesmice, pessoal. A redação do Enem precisa disso. Ah, Vitor reformulou, vamos olhar aqui. Espera aí, Vitor, que alguém saiu, cobriu. Por exemplo, utilizar por isso, portanto. Sim, é dessa forma. Não sempre, tá? Você, por exemplo, vai colocar a frase de um autor, violência simbólica de Pierre Bourdieu. Aí você vai dizer, depende se você vai fazer ela direta ou indireta. Digamos que você comece com a citação, que não é incomum. Pierre Bourdieu, vai colocar lá de onde ele é, sociólogo polonês, enriquece. Porque o cara vai dizer, ele sabe quem é Pierre Bourdieu, sabe que é um sociólogo e sabe até o país de origem do cara. Ele leu esse livro, ele leu esse cara. Mas, na verdade, a gente não leu, a gente pegou o pensamento dele e sintetizou. Pierre Bourdieu, deixa eu formular. Pierre Bourdieu afirma que há violência simbólica, enfim, você vai desenvolver? Beleza, mas o que é violência simbólica? Digamos que um tema relacionado à discriminação, à exclusão social, você pode desenvolver? Poxa, um barulho de som aqui me distraiu. Você vai desenvolver, meu Deus, quem bota esse som alto? Gente do céu. Espera aí um minuto, tá, pessoal? Desculpa, mas problemas técnicos. Não comprem nessa ótica visão, tá atrapalhando nossa aula, tá? Violência simbólica é o conceito de Pierre Bourdieu, certo? Então, você pode afirmar que a exclusão social ela é uma forma de violência simbólica, que a desigualdade é uma forma de violência simbólica, porque ela não é física, mas ela tem um símbolo. O racismo, sem dúvida, ele é uma violência simbólica. O machismo, ele é uma violência simbólica. Então você vai articular na sua redação e vai desenvolver essa perspectiva e colocar esses recursos que o Vitor falou. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Conseguiram entender? Quer que eu repita? Tassiane fala que ficou. Ótimo, então podemos prosseguir. Defesa de um ponto de vista, defesa de uma tese. Lembra que a gente falou lá da tese, que é um ponto de vista, elemento importantíssimo e obrigatório na sua redação. Você tem que defender um ponto de vista, uma tese. Articulação de dados e citações. É necessário fazer essa contextualização. Ciente, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Ótimo. Renata Mendes, que perguntou isso. Renata, é necessário sim articular, desenvolver, não é colocar simplesmente por colocar. Fuja do pensamento comum, fuja daquilo que todo mundo só repete, só repete, só repete. Você não é um robô a ser obrigado a seguir a maioria. Siga seu próprio pensamento, defendendo um lado ou outro. Não importa. Aí não é minha função aqui dizer qual pensamento você tem que defender, certo? Aqui é o momento para a gente desenvolver como que é a redação e a estrutura dela. O singular de cada um deve ser respeitado. Não importa os pensamentos de vocês. É algo pessoal, certo? Eu posso simplesmente eu posso ajudar vocês no fato de, professor, eu sou favorável. Vamos supor alguém aí, certo? Não sei. Eu sou a pessoa lá, fulana de tal, para não colocar eu, não pegar feio, viu? Joãozinho, ele é favorável à pena de morte. Aí eu vou conversar com ele, Joãozinho, poxa, você é favorável a isso, tem certeza? Aí ele disse, não, professor, eu tô convicto que eu sou favorável à pena de morte, que bandido tem que morrer. Tá, não vou opinar, certo? Um dos pensamentos do iluminismo que eu, Alisson, peguei posso não concordar com nada que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Evelyn Beatriz, que há muito tempo essa frase foi atribuída a Voltaire.
Então vamos lá, digamos que ele diga que é favorável à pena de morte. Tá certo, ó. Se você quer ser favorável, tudo bem. Não tem problema, eu não vou opinar, é na minha opinião. Mas, cara, não coloca na redação isso. Porque você violar os direitos humanos na redação é zero. Então a minha função é essa. É me envolver no pessoal dele, no que diz respeito a ele tirar uma nota ruim, porque ele vai violar os direitos humanos. Aí o resto é consequência dele. Vocês compreenderam essa função do mediador de conhecimento, né, pessoal? Cada um tem o seu próprio singular. Fechou essa parte aqui, como marcar autoria, como pegar um tema, como articular, desenvolver ele, mostrar que é algo pessoal. A gente, cada um não tem uma letra diferente. Eu tenho minha letra, é feinha, mas é minha. Eu consigo entender ela, muita gente consegue. Até agora poucas pessoas reclamam, né? Dizem, é feia, mas dá para entender. Então, desse jeito que cada um tem uma singularidade na hora de escrever, na hora da sua letra ou na hora da sua redação. A marca de autoria é isso. É a gente ter nossa singularidade desenvolvida tudo através do tema, respeitando as margens, respeitando o texto dissertativo argumentativo. Tranquilo? Perguntaram aí, quem foi que perguntou como criar uma boa introdução? Pessoal, vou dar uma dica aqui, spoilerzão do final, tá? Mas, depois dessa aula, você tem que... o que foi que eu vi na aula? É revisar, é massificar, certo? É desenvolver, poxa, não quero criar uma redação por completo, tenho mais dificuldade na minha introdução, então cria ali umas 5, 6 introduções, dá tempo, certo? Então, primeiramente, né, não tem como você criar uma boa introdução se você não conhece exatamente nada do tema. Então é necessário você conhecer algo do tema, certo? Depois eu vou dar uma dica para vocês como conhecer pouco do tema e tirar uma nota boa. Fechado? Experiência própria com uma redação específica aí, pessoal. Bizu pro finalzinho. Vocês me lembram? Você tem que separar as ideias claras e relacionar o tema. Não adianta eu pegar algo nada a ver ou algo muito absurdo ou algo que não se relaciona ao tema e colocar. Aí não vai ficar legal. Gente, fugindo do pensamento comum. Foi o que eu falei. E tem que dividir, pessoal, obrigatoriamente, a sua introdução em 3 partes essenciais. Começo, meio e fim. A ordem não importa. Você pode dar o argumento 1, o argumento 2 e só depois a tese. Ou você pode dar a tese, depois dar o argumento 1, o argumento 2. Não importa, certo? O que vai importar depois é o aprofundamento, destas. Por exemplo, o meu A1 tem que ser aprofundado obrigatoriamente no meu D1, certo? O meu A2 tem que ser aprofundado obrigatoriamente no meu D2. Compreendem isso, né? Professor, eu vou colocar aqui, na hora de escrever o meu A1, meu argumento 1, eu aprofundo ele depois no meu desenvolvimento 2, não tem problema. Claro que tem, é sequência cronológica. O corretor, ele já vai lá. O argumento 1 dele foi isso. Vamos lá no D1 ver se ele concordou, reafirmou, teve coerência, teve coesão com o que ele disse no argumento 1. Entende? Então a função do D1 é aprofundar o argumento 1. Cenas para os próximos capítulos, que vai ser daqui a um minutinho. Tem que criar uma tese. Como é que cria uma tese? É um ponto de vista. Não tem segredo, é um ponto de vista. Pode criar uma tese simples. Por exemplo, diga um tema, por favor, pessoal, para a gente falar. Senão eu vou falar de violência, porque minha área é violência. Eu gosto de trabalhar violência. Cinema. Você pode defender a tese de que o cinema e evasão escolar. Beleza. Você pode defender a tese de que o cinema, primeiro, ele é importante, certo? Porque é a democratização. O cinema é uma atividade cultural importante no Brasil. Acabou, é uma tese, é importante. É importante. Fechou. É simples, tá, pessoal? Mas é uma tese simples e importante. Depois disso, você vai criar o seu argumento 1. Como que eu vou falar?
posso falar da centralização de cinemas nas capitais. No argumento 2, eu posso falar do alto custo. Poxa, mesmo onde tem cinema, ele é caro. Como que fica acessível para todo mundo? Entendem? Compreenderam, né? Deixa eu ver aqui. Professor, Opa, desculpa interromper, mas não tem nesse problema. slide que o senhor está dizendo aqui, está dizendo que o argumento 1 deve ser aprofundado no D1 Ah, e o eu argumento já 2 vi deve ser agora. aprofundado no D1. Eu errei essa parte, viu, pessoal? Ah, Digitação. entendi. Entenda por D2. Aqui é D2. Deixa eu voltar lá para corrigir logo, por favor. Muito obrigado, Mário. Ah, perfeito agora, viu, pessoal? Só foi essa digitação. Deve ter algum erro de digitação a mais. A gente tem muita coisa para estudar, acaba se confundindo. Mas a ideia foi passada, né? A Sim, ordem não sim, deu para importa, viu? entender. A ordem ela não importa. Aí eu coloco primeiro a tese, ou eu coloco depois o argumento 1, o argumento 2. Vai importar depois na sequência cronológica. Se tiver algum erro, vocês podem falar, viu, pessoal? Justamente para não gerar dúvida. Muito obrigado. Foi o Mário, né? Muito obrigado. Vamos lá. Como escrever e organizar o D1 e D2? Dúvidas na introdução? Poxa, para enriquecer a introdução, você pode colocar uma alusão histórica ou uma citação. É difícil? Por exemplo, poxa, os 2 últimos anos foi tecnologia no Enem, né? Eu não posso falar isso, pessoal, mas já falando, eu usei a mesma citação para os 2 anos, as 2 citações. Se eu ler minha redação para vocês, vocês vão ver duas mesmas citações, porque era tecnologia os 2 temas. Vocês compreendem? Poxa, antes dessa do cinema, depois eu vejo aqui o tema certinho, tá? Mas eu repeti. Um ano eu coloquei uma citação, o outro ano eu coloquei outra. Mas o que eu fiz? Eu contextualizei a redação. Entendem? Eu contextualizei aquilo. Não ficou nada fora do comum. Manipulação de dados. Manipulação de dados. Foi esse o de 2018. O de 2017 foi de surdo. Fechado. Foi esse de manipulação de dados e cinema. Vocês compreendem que cinema e dados todos têm a ver com a era digital, concordam? Concordam? Sim. Certo. Então, tendo em vista que ele tem a ver com a área digital, não é um tema muito semelhante, tá? Cinema é cultura, e essa questão de dados é lá voltada às redes sociais, que tem a cultura também, mas não se relaciona tanto. Poxa, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei revoluções tecnológicas nos 2, uma alusão histórica. Vocês entendem o que foi a revolução tecnológica? Óbvio, nas iniciais em maiúsculo, como eu já Sim. falei. Eu contextualizei, tirei nota máxima, não entendendo muito o tema. Não tinha uma. Poxa, fui pego de surpresa com esse tema. Eu não tinha uma familiaridade com o cinema. Nos 2 também você poderia. Seria bom também a pessoa citar depois da Revolução Industrial, aí teve, no caso, a Revolução das Tecnologias. E isso também, tanto no negócio dos dados, como no cinema, ajudou a unir cultura, esses negócios assim. Aí poderia citar, ficaria legal. Foi isso que eu fiz. Revoluções tecnológicas. Depois de. Eu não lembro exatamente qual citação eu coloquei. Mas tem de vir. Ah, eu lembro. Vocês querem que eu coloque, que eu fale a citação aqui? Tô esperando, pessoal. Sim, sim, sim. Existe um certo senhor maravilhoso chamado Zygmunt Bauman. Já ouviram falar desse cara? Exato, sim. Bauman falou sobre modernidade líquida. E eu peguei e coloquei modernidade líquida nos 2 anos. Uma sociedade líquida, pessoal. Nos 2 anos, poxa, e encaixou. Então quer dizer que você
pode pegar aí, separar umas 10 citações que você pode adequar a qualquer tema, pessoal. Pode. Contanto que não seja algo clichê. Só sei que nada sei. Alguém sabe essa frase por completo? Só sei que nada sei? Duvido ver vocês sabendo ela por completo. Tem um contexto envolvido aí. Alguém? Stephanie, sei não. Alguém lembra essa citação? Só sei que nada sei. Não lembro. A frase inteira eu não sei. Porque é essa parte que chama a nossa atenção. Entendem? É isso que faz a gente ler. Ah, só sei que nada sei. Todo mundo quer colocar. Poxa, só sei que nada sei. Dan Henrique, citações pode usar na introdução? Pode, cara. Preferencialmente alusão histórica, mas não é proibível. Você pode usar uma obra, um livro. A frase completa, pessoal, é: só sei que nada sei. E, por saber que nada sei, sei mais do que aquele que pensa que sabe alguma coisa. Vocês entendem o significado filosófico dessa fala, dessa frase? Ela não é por acaso. Ela tem um significado enorme de... Enfim, vamos continuar. Gerou alguma dúvida na introdução? Charles, perfeito. Não se pode saber de tudo, existem saberes diferentes. Humildade acadêmica chama, viu, Charles? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Como escrever bem um desenvolvimento? Desenvolvimento 1. Vai explicar na aula de sociologia essa frase, Vitor? É uma frase de cunho filosófico, mas eu vou explicar algumas frases, tá? Me lembra de falar dela. Tem um significado muito bonito por trás. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Vamos falar aqui inicialmente do desenvolvimento 1, pessoal. Olha, terá como função aprofundar o A1, o argumento 1, que foi dado na introdução. Até aqui não tem mistério, né? Lembra que no cinema a gente falou lá de centralização? Então tem que continuar falando, muitos fatores levaram à centralização dos cinemas nas capitais brasileiras. Quais fatores? Aí você vai falar. Aí certo? Não tem segredo, né? Respira quem entendeu. Acho que tá todo mundo respirando, todo mundo entendeu. Vamos lá. Um exemplo de tema. Pessoal, se vocês deixarem, eu sou do direito, eu vou falar muito de violência, de crimes, enfim. É minha área. O Eric fala muito da área ambiental, eu falo muito da área do direito. A gente sempre puxa para o nosso lado. Tema: drogas. Uma questão de saúde pública. Uma questão de saúde pública. Pode ser uma interrogação ou uma afirmação, caso caia na sua redação. Optei por fazer ali um desenvolvimento, né? Uma introdução primeiro por 2 pontos, tá, pessoal? Esse A1 aqui é da introdução, vocês compreendem, né? O tráfico de drogas causa elevados problemas sociais para o Brasil. Não, Stephanie, não cai, não. Assim, talvez caia, né? Mas, enfim, acho que não. Mas é só um tema que eu quis explanar para ficar claro e lúcido na mente de vocês. O tema é drogas, uma questão de saúde pública. Tassiana, eu também estou apostando em educação. Eu já anotei aqui, já fiz meu bolão para a redação, viu? No final a gente vai debater uns teminhas junto. Ou não, viu? O MEC, o INEP, ele dribla muito a gente. Às vezes ele quer falar de uma coisa, bota outra na mente para a gente perder o foco. Ou não. Enfim, tem um monte de citação na cabeça, né, para citar educação. Pode ser educação EAD. Faz total sentido. Vocês querem que a gente debata esse teminha aqui, desenvolvendo D1, A1 e D1, A2 e D2, para a gente entender como é que funciona isso na prática? Sim.
Come, come pra Marte foi boa. Ó, o tema é esse. Eu posso utilizar como um argumento, já que eu defendo, né, particularmente um combate a isso. Ó, o tráfico de drogas causa elevados problemas para o Brasil. Meu argumento 1, que poderia ser uma tese. Por D1, eu tenho que aprofundar obrigatoriamente aquilo que eu disse, né? Eu estou falando de quê? De problemas sociais, pessoal. Se eu estou falando de problemas sociais, eu tenho que citar esses problemas sociais. Eu falo violência, desemprego, pessoas em situação de rua e condições desumanas são frutos, ou seja, são consequências do impacto das drogas. Aí, atrelado a isso, para a gente dar o nosso argumento de opinião, eu falo da dignidade da pessoa humana. Tem que ter a dignidade da pessoa humana. Show? Até aqui, tranquilo? Tudo bem? Não tô vendo o posicionamento de vocês. Então, acho que não entenderam, né, pessoal? Dúvida, pessoal? Calma. Vamos por parte. Tranquilo, né? Esse pessoal tá muito escritor de redação. Tranquilo. Prosseguindo nossa aula. Opa, acho que alguém pulou aqui. É muito bizonho. Eu troquei a ordem aqui. Enfim, vamos continuar daqui, depois a gente volta. O desenvolvimento 2. A função dele é aprofundar quem? O A2, o argumento 2, olha ele aqui. O tema lá que a gente citou, né? Drogas é uma questão de saúde pública. Agora, eu vou dar meu argumento 2, certo? Baseado na minha tese, no que eu acredito, no que eu defendo. Vocês terão outros pensamentos, ou podem se assemelhar, não importa. Por outro lado, traficantes ostentam e aterrorizam a sociedade. Isso é o meu argumento 2. E se esse é meu argumento 2, o que eu tenho que fazer é aprofundar ele no meu desenvolvimento 2. Eu falo, a banalidade da violência, coloquei um ponto aqui, e das drogas na sociedade. Isso é o que eu vou aprofundar lá. Vou falar da banalidade. O que é algo banal, pessoal? Vocês sabem o que é algo banal? Não é necessário fazer citação no D1 e D2, mas é necessário citar no seu texto, certo? Mas enriquece, deixa bonito. Sem importância? Não é sem importância, não é muito importante. Corriqueiro comum, como assim, Renata? Pode explicar pra gente? Não entendi. Vamos lá. Aí eu continuo, né? Necessidade de intervenção do Estado. Ah, entendi. Vocês estão falando lá de banalidade. É corriqueiro comum. Deixa eu ver o que vocês falaram. Comum, corriqueiro, sem importância. A Maria Eduarda fala sem importância. Se torna algo sem importância, Maria Eduarda. Renata, se torna algo comum, corriqueiro. Vitor Manuel, algo cruel? Não necessariamente, porque ele é algo cruel, certo? É algo cruel, sim, mas não é visto como algo cruel. É visto como algo comum pela sociedade. Vamos lá. E eu dei minha citação aí da Hannah Arendt, que foi uma filósofa alemã da era do nazismo. Ela escreveu bastante contextualizando a era do nazismo. Eu pego a citação dela com um contexto totalmente diferente do nazismo e coloco aqui para dizer que a violência não, que essa violência é ruim. Aí eu falo, quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Entenderam? Isso é banal, isso é o conceito de banalidade do mal. Por exemplo, pessoal, muitas vezes dizem em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Entendem? Na verdade, não é assim que tem que ser. Se você vê uma briga de casal, que há o risco da mulher ou do homem, enfim, de uma pessoa machucar a outra, bater na outra, matar a outra, a gente, enquanto cidadão, tem a obrigação de intervir naquilo. Seja indiretamente ligando para a polícia. Olha, está acontecendo uma briga aqui e eu acredito que há risco para a vida da mulher. Por mais que, infelizmente, elas não vão, na maioria das vezes, prestar denúncia contra o marido. Enfim, é só um exemplo, pessoal. Outro exemplo disso
A violência contra as crianças se tornou algo banal há muitos anos, tá sendo quebrado esse paradigma atualmente um pouco, né? Mas por muitos anos os pais tinham que bater nos filhos para educar, entendem? Isso é banal. E o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt é para isso, para violência. Aí você lembra, poxa, se cair violência, pouco provável, mas é bom ter uma citação de cada área. Você vai lembrar da aula aqui, né? Da Hannah Arendt, fechado? Vamos já para o segmento. Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo legal, tá tudo tranquilo. Poxa, já quero escrever. Renata fala que não tem dúvida, que ela tá manjando de tudo. Dúvida, dúvida, dúvida. Vamos lá. Por enquanto não. Tranquilo. Quero ver vocês escrevendo redação. Momento. Conclusão, né? Conclusão, pessoal. Importante. Muito importante. Muito. Vale 200 pontos na sua redação, tá? Acima de tudo, Alice e Mariana, na aula de sociologia, viu? Promete. Já sei que eu vou falar de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Karl Marx, né? Para quem goste, é necessário falar dele, é um grande expoente e vai cair na sua própria sociologia. Deixa eu ver mais. Comentar um pouco algumas obrinhas bem básicas, só essas ideias desse cara, Platão, Aristóteles, é da filosofia. Mas eu dou uma puxada ali para filosofia por vocês, tranquilo? Vocês são uma turma legal, a gente vai fazer isso, tranquilo? Psicologia, poxa, a menina aí já quer falar ali da psicanálise, a gente debate tudo. Acima de tudo, como o nome diz, conclusão, se conclui. Até aqui não tem mistério, né? Você tem que concluir. E para concluir, você tem que dar o fechamento de tese. Seja no começo da sua proposta de intervenção, seja no final. Entendem? É necessário. Poxa, pessoal, a gente só tem 52 pessoas, bem menos pessoas que na última aula, né? Ficou triste. A gente queria uma aula com carinho para ajudar as pessoas e tão pouca gente. Enfim. Bateu sentimental agora. Continuando. Porém, nesta parte, deve-se reafirmar todo o conteúdo da redação. Ou seja, se eu falo das causas e consequências de tudo relacionado ao tema, a minha proposta de intervenção tem que ser relacionada ao tema. Não adianta. Por mais que ela seja algo que se relacione ao tema, mas que eu não citei na minha redação, não vai ser válida. Tem que ser algo relacionado ao tema, uma proposta de intervenção por completa, respondendo as 5 perguntas, que seja relacionada ao tema e ao que você falou na redação. Compreendem? Até aqui tranquilo, isso é muito importante, tá? Anota aí, bizu, é importante. A minha proposta de intervenção tem que ser relacionada ao tema e tem que resolver o que eu falei na redação. Tem que ser aspectos que eu abordei na redação. Não adianta, por mais que se relacione ao tema, eu falar de algo que eu não abordei. Tranquilo? Vamos lá. Deve-se oferecer uma proposta de intervenção válida relacionada ao tema e possível, pessoal. Por mais que, poxa, era melhor que a gente colocasse lá que os deputados têm que reduzir o salário deles, que é muito caro, né? Tem que reduzir seus 30, 40 mil reais, mais os seus 200 mil reais de renda de gabinete, enfim. Para investir esse valor na educação, por exemplo. Eles têm que ganhar o mesmo que o vereador e todo o resto, todo esse montante que vai ser descontado vai ser investido na educação. Poxa, não vai ser aceito. Infelizmente. Vocês estão entendendo isso? Tem que criar algo válido, mas que seja possível e que as forças governamentais consigam efetivar isso gastando o mínimo possível. Tudo bem até aqui? Professor, Opa. tá saindo direitinho o áudio ou tá com eco? Não, tá tranquilo. Adila, certo? Tá certo, tá tranquilo, né?
E até porque tem que trabalhar com o que tem, no caso, né? Tipo, saber trabalhar com o que tem e saber como administrar. É melhor tô até na própria redação também. Isso, isso. Pode ser. Exa- Eu tenho uma pergunta com relação justamente à conclusão. Eu normalmente, quando eu vou estudar, eu tenho feito uma tabela, eu separo, né? Uma tabela de órgãos, essas coisas assim, para justamente ajudar nessa parte aí. Isso seria de alguma forma na proposta de intervenção? Poxa, cortou o áudio um pouco. Eu não entendi o que você quis dizer. Parou na parte. Isso seria uma proposta de intervenção que veio antes. Pode Ah, repetir, por favor? claro, claro. Seria tipo os agentes os agentes, né? Sim, na, na conclusão, ia ajudar na proposta de intervenção, de alguma forma, tipo, uma solução específica. Sim, exatamente é isso. Isso é quem? Na verdade, pessoal, ela pergunta: os agentes que eu vou citar na proposta de intervenção são a proposta de intervenção? Eu entendi isso. Ele vai ser o quem, mas lembra que a gente tem que ter 5 elementos? Quem, o que, como, para quê, por quê e um detalhamento? É isso. Foi isso que você perguntou, correto? Por exemplo, cabe ao Ministério da Saúde um tema relacionado à saúde. Ele é o agente, ele é o quem, mas ele sozinho não é a sua proposta de intervenção. Ele é apenas um mecanismo. São 5, faltam 4. Cabe ao Ministério da Saúde o quê? Aí depende do tema, para você contextualizar. Por exemplo, fazer disponibilizar mais leitos para tratamento da Covid-19, um tema relacionado à Covid, pouco provável de cair. Como? Através de parcerias público-privadas, enfim, isso já ocorreu, tá, pessoal? Ocorreu uma parceria público-privada, ou seja, as unidades de saúde privada cobraram do Ministério da Saúde atendimento e ali estenderam, porque sem isso mais pessoas morreriam. Enfim, para que e detalhar quem, como, para que o detalhamento. Quem, o que, como, para que o detalhamento. 5. Se for 4, pessoal, tá faltando. Se está faltando, você não vai tirar 200. Até aqui, tudo bem? Tranquilo, né? Esse detalhamento. Esse detalhamento é alguma informação a mais que você poderia adicionar. Geralmente, as pessoas estão colocando uma outra proposta de intervenção. Só é necessário uma, tá, pessoal? Mas para detalhar, as pessoas estão colocando uma outra proposta de intervenção, seja lá, cabe à mídia desenvolver campanhas publicitárias, enfim, é isso. É uma informação a mais que enriquece, detalha a sua conclusão. Marília Veras. Basta responder as perguntas na conclusão para fechar os 200 pontos. Se você responder as 5 perguntas relacionadas ao tema e for aqui uma intervenção válida relacionada ao tema impossível, você vai tirar 200 pontos. Tranquilo? Tem que resolver. Tem que ser possível, tem que ser válido. Você vai tirar 200 pontos. É o esquema. Relacionado ao tema, possível e válida. Muita gente em, em temas relacionados à violência, em vestibulares, enfim, Enems, elas colocam lá que cabe ao Poder Legislativo criar leis para cabe ao Poder Legislativo criar leis para combater, por exemplo, a violência. Poxa, essa já é a função do Poder Legislativo. Não tem nada mais desenvolvido, algo mais articulado, mais desenvolvido para você colocar. Cabe ao Poder Legislativo criar um projeto. É diferente do que criar leis, porque lei já é a função do Poder Legislativo. Ele já faz isso. Ou seja, cabe ao Poder Legislativo criar leis mais severas que visem prevenir o crime. É diferente do que simplesmente criar leis.
enfim. Pessoal, a gente chegou no momento da aula, o mais importante, tá? Eu peço para vocês se concentrarem bastante agora, porque esse momento eu criei para ajudar. Mesmo que agora eu vou puxar na orelha de vocês, de alguns, não vou citar nome de ninguém. O momento de errar é esse, tá bom? Conversei com cada pessoa, com a maioria, cerca de 95%, eu gravei um áudio, eu fui para a ligação, explicando, poxa, é isso, não, gostei disso, tiveram redações que eu me amarrei demais, mas tiveram alguns pontos negativos que eu acho necessário citar, tá bom? Todo mundo de acordo, né, citar pontos negativos. Poxa, quais os erros comuns, onde a maioria está errando, onde eu posso melhorar para sair do senso comum? Todo mundo de acordo? Vitor, cara, eu corrigi. Poxa, eu corrigi 343 redações no total, salvo engano. Deixa eu respirar um pouquinho. Até hoje ainda tenho três ou quatro redações para corrigir. Stephanie, tiveram pessoas que enviaram três, quatro. E eu deixei no direito, tá bom? Lembra da listinha? Adila, faz parte dos erros, né? Não vou citar nome de ninguém, é normal errar, pessoal. O errado no erro é permanecer no erro. Fui muito redundante. Pessoal, eu desenvolvi uma porcentagem aqui, tá? Às vezes a pessoa cometeu, por exemplo, mais de um erro, por isso que ela vai ultrapassar aqui 100%. Tudo bem até aqui, né? Às vezes a pessoa cometeu dois, três, às vezes cometeu todos os erros. Foram os erros comuns que eu vi nas redações, certo? Ângela, as 5 perguntas da conclusão, da proposta de intervenção quem, o que, como, para que, por qual motivo e detalhamento. Tranquilo? Alguém escreveu aqui, acho válido. Michael Gabriel. Professor, quando abordo 2 problemas do tema no desenvolvimento, na proposta, é necessário solucionar os dois? Cara, se você soluciona os dois com uma tacada só, melhor. Senão, você vai ter que dar 2 propostas de intervenção. Compreendeu? Geralmente, quando você aborda 2 problemas relacionados a um tema, uma proposta de intervenção serve para os dois. Você ramifica ali, vai criando perfilhamentos. Fechado? Tirei essa sua dúvida? Beleza, irmão. Pessoal, abram os olhos. Quem tiver com sono, bota o Morfeu para fora. Vocês sabem o que é Morfeu, né? Não. Morfeu, o deus do sono. Quem gosta de Ah, mitologia? Quem gosta de mitologia, né? Bota o Morfeu para fora e diz: Ah, é o Morfeu, que eu tô é agora. hora de estudar. Liza, é necessário ter um esqueleto? Simplifica. Ajuda, melhora. Então, eu digo, é necessário. Não é obrigatório, mas vai te Mas ajudar passa o seu, né? a ser melhor. Não copie da internet, não. Agora eu vou pegar no... Já chego lá. Meu Deus. Ó, 45% das redações que eu corrigi, tá? Não é de todo mundo que tá nos grupos, é quem me enviou. Às vezes uma pessoa enviou mais de uma redação, por isso que englobou. Eu fiz essa porcentagem, tá, pessoal? 45% não aprofundou o D1 ou o D2, certo? E às vezes fizeram o quê? Utilizaram o D2 para continuar aprofundando o A1, ou seja, utilizaram o D2 com função de D1. Vocês entendem isso? Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Deixa eu colocar o carregador aqui que a bateria já está reclamando, viu? Deu para ver, né? Tá bom.
Então, a função do A1 é introduzir. A função do A2 é introduzir. A do D1 é aprofundar o A1. A do D2 é aprofundar o A2. Tem segredo, pessoal? Não. Arroz com feijão não tem espinha, ou tem? Chega lá na hora que tu não lembra de nada. Fizeram uma pergunta válida, acho que foi Marília. Uma conclusão com 8 linhas é muito ou melhor diminuir? Depende da estilística da sua redação, certo? Se caber, o ideal é que tenha ali 6, 7 linhas. Mas se você, poxa, eu só consigo articular ela certinho, respondendo as 5 perguntas, fechando o detalhamento com 8 linhas, beleza, tá? Você só não pode ter um desenvolvimento com 12 linhas, outro desenvolvimento com 4, 5 linhas, é desproporcional. Mas a gente vai falar de estilística já já. Olha, pessoal, 15% das redações que eu corrigi não equilibrou os parágrafos, é isso, é uma com muito e outro com pouco, poxa, que desigualdade. 25% das redações que eu corrigi não apresentam uma proposta de intervenção válida ou relacionada ao tema, ou seja, às vezes apresentaram uma proposta, mas com algo que não abordou no tema, ou algo impossível. Eu li uma que falou que dos deputados, né? Poxa, eles não vão fazer isso. Seria interessante, eu queria que fosse assim, mas a minha função é falar. Que o quê? Fala isso. Queria que os deputados reduzissem os salários dele e o excedente do salário dele fosse para as áreas sociais, educação e saúde. Mas não vai. Fechado? 42%, pessoal. 42% copiaram o modelo da internet. Eu pesquisei porque eu achei muito bonitinha. E eu já li isso aqui em algum lugar. Poxa, articulado desse jeito. Essa pessoa fez Enem várias vezes. Gostei. Pô, interessante. Gostei dessa citação. Citou barroco, literatura. Cara, tiveram aula de literatura. Massa demais. Curioso como eu sou, fui pesquisar, né? Coloca lá no famoso Google. Eu peguei o modelo, viu, pessoal? E muitas notas tiveram ruins por causa disso. E só de vocês, pessoal, imagina, num grupo como esse, de mais ou menos 100 pessoas, tá? 8 foi o mesmo modelo, o mesminho. Muda as palavras, obviamente, né? Mas o modelo é o mesmo. Poxa, o corretor vai perceber quando corrigir redações com o mesmo modelo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo chegar? Ele vai conferir, poxa. Ele vai conferir. Eu estava em um grupo que o pessoal disse, não tem problema não é só porque ele vai corrigir igual que ele vai tirar pronto. Tirar pronto, eu fiz, boa sorte. Então faça aí copiado, e quando ele for corrigir, vai ver mais de 10 redações iguais. Porque ele disse que não ia tirar ponto porque não tem nada a ver. Eu fiquei... Professor, é errado ter um modelo? Não é errado. Desde que você que cria esse modelo, entende? Desde que você cria o melhor modelo para a sua condição, para a sua vida, o melhor modelo de redação que você... Poxa, não esqueça o que está aqui. Eu adequo a qualquer tema, educação, saúde, segurança, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente. Perfeito, cria o seu modelo. Mas imagina, olha, se eu corrigir nessas 300 e poucas redações, eu notei 8 redações com o mesmo modelo, muda as palavras. Imagina o cara que vai ler ali suas, sei lá, 300 redações no dia, ele nota 8. Ele vai, poxa, ele vai lembrar, não? A gente não esquece tão rápido. Eu quero, pessoal, nesse momento de puxão de orelha, mostrar para vocês que vocês são capazes de criar seu próprio modelo, tá bom? Vocês são capazes, eu confio no potencial de cada um. Charles, são de pessoas diferentes? São, viu? As 8 são pessoas diferentes. E eu dei um puxão de orelha em cada um. Eu falei, eu já vi isso aqui. Espero que a pessoa esteja na aula
E note, né? Laisa Lima, como criar um bacana, como criar um modelo bacana? Ô Laisa, você vai criar um modelo bacana se você... Poxa, eu não tenho aqui. Mas imaginemos que isso aqui é uma folha de redação, tá, pessoal? Meu cronograma de estudos não tem uma folha de redação aqui disponível. Mas imaginemos... Não, deixa eu pegar uma específica folha de redação para mostrar para vocês. Deixa eu pegar. Podem ir falando, pessoal. Redações da semana. Deixa eu ver. Poxa, eu não tenho um em branco. Tá, não tem um em branco aqui, mas eu vou pegar esse aqui que eu só rabisquei e errei e me arrependi. Imaginemos, tá? Essa folha de redação. Você vai pegar, vai colocar... Tem como tu enviar uma folha dessa em PDF? Porque eu procuro no Google e não acho uma que seja igual ao Enem. Eu envio para você. Você me manda uma mensagem lembrando que eu esqueço, tá? Ok. Imaginemos uma folhinha maravilhosa dessa, de um vestibular qualquer, e você diz, pô, tá em branco, mas eu vou gravar onde eu vou colocar cada coisa. Isto é, na minha introdução, por exemplo, eu vou colocar uma alusão histórica, então você abre parênteses e coloca alusão histórica, fecha. Aí você coloca A1, aí você pode colocar, por exemplo, de um lado, aí você coloca o A1, mais ou menos aqui na linha 4 você coloca o A2, por outro lado, pronto, acabou. Tese A1 e A2. Aqui, mais ou menos na linha 7, na linha 8, você vai colocar inicialmente ou primeiramente, em primeira análise. Lembre-se que em cada um desses parágrafos tem que ter no mínimo 2 períodos, 2 pontos finais, tá? Tranquilo? Então, você vai colocar. Aí chega aqui mais ou menos na linha 22, 23, você sabe que é a sua proposta de intervenção. Então, você vai colocar e separar quem, o que, como, para que, o detalhamento. E vai adicionar palavras nesse modelo que você vai criar. Meu objetivo não é ajudar necessariamente todo mundo a criar um modelo, mas se alguém falar, poxa, professor, eu ainda tenho dificuldade, me ajuda a criar um modelo, eu crio no privado, um próprio, porque se eu falar que a maioria vai copiar um modelo, entende? Vocês estão entendendo, né? Então, é isso. É você colocar palavras que sempre, em qualquer redação, você vai usar isso, entendem? Na mente vai estar impresso. Eu já tinha meu próprio. Palavras-chave que você vai lembrar. Palavras-chave, palavras importantes, como recurso coesivo. Eu sabia o que eu ia colocar aqui, até no meu final. Meio que 10 linhas das minhas 30 já eram preenchidas só com o meu esquema. Mas o esquema é meu, eu quem criei. Ninguém vai pegar um daqueles na internet. O corretor não vai pegar e vai dizer que aquele modelo ele é original, ele demonstra autoria. Por isso que, com um tema relacionado a cinema, que eu não, particularmente, fui para o cinema 2 vezes na minha vida, eu consegui desenvolver e tirar uma nota legal. Como que isso é possível? Entendem? Aí eu pegar a citação, eu deixar as palavras prontas, pessoal. Contanto que eu crio o meu próprio e que esse próprio se adeque a qualquer redação. Entenderam até aqui, né? Tá tranquilo, pessoal? Alguém tá com alguma dúvida? Poxa, tão poucas pessoas na aula. Enfim, meu objetivo aqui não é dar simplesmente um curso de redação, pessoal. É dar o básico para vocês tirarem uma boa nota até o Enem. Se a gente tivesse um mês, eu ia fazer vocês derrubarem qualquer redação de qualquer coisa. Mas a gente só tem, poxa, 4 dias. Então vamos estudar o básico para o Enem, tá? É o chamado faz o fácil. Beleza? Vamos lá. Dando continuidade à nossa aula,
Erros comuns. E agora, pessoal, pelo amor de Jeová, anotem, viu? Anotem os erros. Erros que eu nunca posso cometer nas minhas redações. Vocês colocam assim. Regionalizar. O que é regionalizar, professor? É tornar regional. É, por exemplo, adequar um território. Ah, o Brasil ele é um regional, mas o mundo é grande. Alagoas é uma região do Brasil. Logo, Alagoas é uma parte do mundo, que é uma parte do Brasil. A redação do Enem, ela é de caráter nacional. Olha o nome, Exame Nacional do Ensino Médio. Não é um exame regional do ensino médio. Compreendem que, ao criar uma redação, vocês têm que fazer com que ela seja de âmbito nacional e não falando como muitas que eu recebi, não foi só uma, foram várias, falando de Pernambuco. Lembrando que o público majoritário dessa aula, os alunos são quase todos de Pernambuco, tá? Apesar de que a gente é de Alagoas, pessoal. Eu sou de Alagoas, Eric é de Alagoas, os outros professores são de Alagoas, mas o público, felizmente, né, foi de Pernambuco. Tudo bem? Então, a gente eu, né, na verdade, recebi muita redação de Pernambuco, pessoal. Entendem? Que não é para regionalizar. Ah, professor, está dizendo que eu não posso citar Pernambuco na minha redação? Pode, eu não disse isso. Mas que não torne exclusiva de Pernambuco. Você pode dar um dado ali, alguma coisa, algum fato de Pernambuco importante, mas que sua redação tinha um caráter nacional. Poxa, professor, gostei. Não posso regionalizar o estado, mas eu posso falar lá, por exemplo, Estados Unidos? Pode falar, mas a redação é do Brasil. Fala do Brasil. O Brasil é tão grande, acontece tanta coisa aqui. Tá bom? Charles, pode citar, cara. Pode, mas a redação tem 30 linhas. Você não vai falar 15 linhas de Pernambuco. Fala ali uma linha ou outra, se você quiser, tiver autoridade. Tá? 14% não coloca pelo menos 2 períodos por parágrafo. O que é um período, pessoal? Voltando aqui para vocês não lerem, né? O que é um período de uma frase? É você falar lá, né? Só coisa e botar um ponto. Ou uma vírgula, né, dependendo. É? Rapidinho, Vitor Manuel fala: uma vez utilizei os casos de morte de crianças nas favelas do Rio e na minha redação. Beleza, sobre violência policial. Cara, Rio de Janeiro, ele é um estado violento, então ele é o melhor estado para se falar de violência. Entende que é possível falar, mas que obviamente você não criou uma redação só falando de Rio de Janeiro, né? Acho que não, senão sua nota foi baixa. Mas tem como citar sim, poxa, violência policial lá, tráfico de drogas, organizações criminosas. Uma vez eu fiz uma redação sobre mobilidade urbana e questão desse negócio de trânsito e tal. E eu citei, assim, uma coisa que acho que é a alusão que se chama, né? Em relação a São Paulo, porque eles não fazem rodízio de carro de placa ímpar e placa par, mas ao mesmo tempo o pessoal acaba comprando 2 carros com as 2 placas e não adianta de nada. Aí eu citei, tipo, isso porque, assim, eu acho que a maioria do pessoal do Brasil, assim, conhece esse exemplo, né? É possível, sim, é possível, tá vendo? Exemplos de que você pode citar, mas citando com cuidado, tá? Perfeito. Não tem problema nenhum. Tem como citar. Citou o trânsito de Recife. Beleza. Período. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só tivemos uma resposta sobre período. O que é um período, pessoal? Tipo, eu vou dar um chute aqui. A gente tem as orações Passa e um meio gol, que a tá? junção das orações é tipo um período. Como que seria? Bota na prática. Mário? Oi? Bote na prática essa junção de orações. Como que seria? Tipo, deixa eu pensar. Seria mais ou menos, a gente poderia ter um texto. Tipo, eu entendo por oração algo tipo, só possui um verbo. Então seria meio que, eu não sei, agora eu me buguei.
Vou dar um exemplo aqui e vocês Consigo vão ler. responder direito. Não tem problema, a gente está aqui para aprender. Leiam esse texto a partir daqui. Eu não sei, leiam ele e eu quero uma pessoa para ler esse texto aqui no áudio, quem quiser. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora, pessoal, Eu. bora. Stephanie, lê esse texto aqui. Eu Do não jeito sei. que está escrito. Do jeito que está escrito. Eu não sei se você sabe o que é um período, mas te convido a fazer essa leitura aqui sem nenhum sinal de pontuação. Te parece estranho ler isso aqui sem parar ou está normal? No final tive que colocar, né? Foi uma frase com um período só, ou seja, o período aqui da interrogação, entende? Foi uma leitura legal? Não, fiquei sem ar. Então, é como se a gente estivesse falando desenfreadamente. Poxa, cadê o freio desse carro? Caramba! Então tem que colocar os sinais de pontuação, pessoal. Pelo menos 2 períodos, ou seja, 2 pontos finais. Alguém respondeu aí que era ponto final. Quem falou no áudio foi o Mário. Mário, você não está errado, é a junção, certo? Só que é os sinais de pontuação ali. Ponto final vai unir duas frases. Vai terminar um diálogo e vai começar outro diálogo. Tendo em vista que a vírgula ela serve para dar uma pequena pausa, o ponto final serve para dar um encerramento, ponto final. Finalizou o que você estava falando anteriormente. No outro período, ou seja, na continuação, você já vai falar de outra coisa, que talvez se relacione ou não, tá bom? Então, nenhum parágrafo tem que ter pelo menos, no mínimo, 2. Período seria, no caso, os pontos finais, tá? A vírgula ele é um complemento do ponto final. Aí, no caso, seria as vírgulas e os pontos, é? Sim, sinais de pontuação de um modo geral, mas os períodos em que eu falo que necessariamente são os pontos finais. Tem que ter pelo menos 2, mais as vírgulas. Mas imagine um texto só cheio de vírgula. Tem que ter ponto final também, entende? Imagine você falar, sem colocar necessariamente um ponto final. Imagine você falar articulado, só colocando vírgulas nas suas orações. Só colocar vírgula e colocar vírgula onde não deve, perde o sentido. Enfim, é um ponto a ser trabalhado aí por alguns. Kellen tá rindo da minha cara, né? Opa, quem tá falando é a Adila. Átila. Então, no caso, eu queria aquela parte de gramática, de concordância do texto, no caso, com pontuação, no caso, né? Concordância verbal, concordância verbo nominal e concordância nominal. Poxa. Então, exatamente, ficaria junto com a pontuação, poderia construir um período, no caso, né? Dizem que a redação do Enem não cobra gramática. Como? Como que o Enem não cobra gramática? Poxa, gramática do Enem é de 0 a 200. Português do Enem, se vocês forem bons em português, é de 0 a 2000. Ou seja, é 0 a 1000 na redação e 0 a 1000 na prova de linguagens. Compreendem a importância de se estudar línguas? A Stephanie Débora fala: botar vírgula ou ponto final ou ponto perde muito ponto. Enfim, se você colocar onde não deve, você perde, óbvio. Mas se você colocar vírgula de forma correta, não é problema. Desde que em um período tenham pelo menos dois pontos finais, 2 períodos. Tranquilo até aqui? É isso, poxa. 44% escreveu uma redação no pensamento comum, no senso comum, aquilo muito óbvio, aquilo que todo mundo colocava. Não tem problema, tá? É só para demonstrar. 33% não contextualizou e nem argumentou acerca da citação. Porém, nem tudo é só bronca, né? Nem tudo é só puxão de orelha. A pessoa tem que saber usar toda a gramática. A pessoa tem que saber a acentuação gráfica,
sinais de pontuação, gramática completa. Mas, poxa, não sei as regras, mas no dia a dia escrevendo, por mais que você não saiba a regra, você sabe como, por exemplo, você sabe como colocar. Aí o Eric tá falando ligadinho no tempo. Poxa, Eric, a aula tá fluindo, menino, deixa a aula rolar. Adila, até 2 erros é perdão. Você é perdoada. Passando disso, começa a tirar pontos, compreende? 40 por tipo de erro. Belezinha? Poxa, se esquecer de colocar um ponto final, você vai perder ponto demais, né? Pra não falar um palavrão que a aula tá sendo gravada. Regionalizar. Porém, pessoal, muitas, não foram poucas, muitas redações acertaram. Poxa, às vezes a pessoa me enviou 4 redações. 2 redações dela estavam assim, poxa, melhora isso, melhora aquilo. A pessoa me enviou a terceira e eu fiquei apaixonado. E tiveram pessoas que me enviaram a primeira redação e, pô, você já escreve há quanto tempo? Eram pessoas que já tinham uma trajetória, que já estudavam, já fizeram Enems, enfim, pessoas que já estavam habituadas, pessoal. Acertaram onde? Muitos de vocês, né? Parabéns. Contextualizaram um tema, citou dados, citou obras, literatura e quem é o corretor. Gente, me escreve no chat quem é o corretor da redação do Enem. Eu dou 20 segundos para você responder. Quem é o corretor? Qual a formação dele? O que ele gosta? Não sei. Tem que conhecer, né? O seu. Não conheço. Não conhece? Não, Professor de tipo, eu língua não conheço esse portuguesa. negócio. Maria Eduarda fala, professor de língua portuguesa. Beleza. E o que professor de língua portuguesa gosta? Ah, tu tá perguntando da que a gente faz, né? E não do Enem. Quem vai corrigir a redação do Enem? Quem é? Professor de letras, que é o Não é professor professor de letras. É o professor de literatura, é o professor de literatura, gramática e redação, as 3 áreas da letra, certo? Então vamos lá. Ele gosta disso aqui, pessoal, literatura. Quem não gosta de literatura, citar o Machado de Assis. Poxa, tão gostoso, gente. Se você coloca isso aqui na redação, o cara se apaixona por você sem nem saber quem é que escreveu. Soa muito positivo, tá? Então a gente vai saber o que ele gosta, e sabendo o que ele gosta, a gente coloca lá. Obra de arte, barroco, arcadismo, romantismo, mas só se você domina. Não vai colocar o que você não domina. Vamos lá, demonstrar excelência na escrita da redação. Tiveram pessoas, poxa, tiveram umas 4 redações que a pessoa teve 3 erros de português. 3. Muito boa. Quase a pessoa fez competência 1, que é a mais difícil. Demonstrar excelentes recursos coesivos, né? Que eu sei que depois dessa aula de recursos coesivos quase toda, a galera vai saber colocar recurso coesivo, pegou o sinônimo ali, tranquilo, né? Não tem segredo. Lembrem, arroz com feijão não tem espinha. E muitos dominaram, né? O tema proposto, sem pegar um modelinho de estrutura, pessoal. Porque eles tinham seu próprio modelo. Eu vi que a pessoa tinha seu próprio modelo. 3 redações a pessoa escreveu um próprio modelo dela. E eu pesquisei para ver se aquilo ali era de outro lugar. Eu não achei. Se tem, eu não achei. Então, se o corretor da hora da redação não achou, beleza. O erro é ele achar. Eu procurei, não achei. Passou. Galera, vou dar um feedback aqui, um geralzão para terminar nossa aula. Tá? A gente tem aí mais ou menos uns 10 minutinhos de aula. Vou parar de abusar vocês. Agradeço àqueles que ficaram aqui até agora. Espero, né, que eu tenha contribuído de novo um pouco mais na formação de vocês, certo? Vou dar um feedback aqui. Poxa, professor, eu tirei nota baixa. Foi? Vai se conformar? Pô, se fosse você, ia escrever agora. Eu ia escrever agora uma redação para passar na cara desse professor. Poxa, professor, eu preciso estar lá agora. Eu vou escrever uma redação, eu vou caprichar aqui, 2, 3.
me envia a redação, certo? Feedback. A nota mínima de correção de redação até agora foi 420, tá? Teve uma que fugiu do tema, eu pedi para a pessoa corrigir de novo, então não avaliei, entendo que a pessoa teve dificuldade nessa trajetória, mas no Enem ele não vai ter, então me faz uma redação, a pessoa está terminando, tá? A menor nota até agora foi 420, não vou citar nome da menor, da maior. A média aritmética das redações por turma, a turma G1, que é a turma de vocês, no momento, né? Pode ser que alguém aqui é da G2, foi 680, o que é a média? É aquela nota que a maioria das pessoas tiraram, tá? E a nota máxima da turma G1 foi 920, não sei se a pessoa está na aula. A nota máxima da turma G2 foi 900, que é a turma da noite. E tiveram pessoas que entraram depois que não tive como avaliar. E talvez ainda seja maior essa nota, porque tem 3 redações que eu não tive tempo de corrigir. Galera, não sei se vocês lembram da última aula, mas eu tenho um momento que eu chamo de momento bizu, um momento de dica, um momento crucial, importantíssimo na aula, tá? Esse é um dos momentos mais importantes da aula. Criem seu próprio modelo de redação, certo? Poxa, é para puxar na orelha mesmo. Crie seu próprio modelo, aquele que você goste e se adeque, tá? Antes de escrever a redação, dedique um momento para criar um esqueleto. Poxa, vou organizar onde vai ser cada parte, o que vai ser minha tese, o que vai ser meu A1, meu A2, meu D1, meu D2. Quem é que vai... Por exemplo, eu posso até deixar para criar a conclusão no final, porque vai ter que desenvolver o D1 e o D2 primeiro para depois eu resolver o problema. Então tá, mas dá para colocar 3 parágrafos ali no esqueleto, pelo menos. Ou senão você coloca ideias de proposta de intervenção já. Tem aquela palavra ali, treinem. Não tá errada não, né? Treine não. Cadê? Onde? Treine, pessoal. Criei essa aula hoje de 4 da manhã. Me perdoem pelos erros, tá? Treine. Ainda tô com sono, tive que acordar mais cedo para criar essa aula para vocês, para não interromper no meu dia de estudos. Ainda estudo também, pessoal. Tem um monte de coisa também. É treine, tá? Depois eu corrijo aqui. Muito obrigado pela informação do erro. Treinem, viu, pessoal? Treinem. Galera, eu tenho uma ideia. Não sei se a galera vai abraçar, mas se abraçar, que abrace de verdade. Eu tô fazendo isso voluntário, tá, pessoal? Eu tô me dedicando a vocês. Meu dia de hoje é para vocês, como alunos, porque eu já fui aluno. E aluno de vestibular, né? Ainda sou aluno. Mas eu sei como é, cara. Eu sei como é chato querer que alguém corrija a redação e ficar no pé e o professor não corrigir. Ou seja, nessa distância, aulas online, como que eu faço? E queria criar um momento para a gente fazer um feedback geral, tá? De como que a gente tá. Tive uma ideia, não sei se foi boa, não sei se foi ruim, não sei se o Eric vai querer, né? Mas tá por minha conta aí. A gente criar uma espécie de competição de redação, tem que utilizar tudo que a gente aprendeu na aula, tá? Na qual a gente vai dividir as 10 maiores notas, as 3 notas mais altas e a maior nota, certo? Não vai ter um prêmio, além do reconhecimento, né? Ah, poxa, parabéns, aprendeu mesmo, praticou. E teria um máximo, tá? Sou humano como vocês, um máximo de 50 redações para essa turma, certo? Aqui tem 42 pessoas logadas, então acho que não dá para ser mais de 50. Os 42 que ficaram até agora, acho que são os que mais se interessam nisso. E a da noite, né, de 6 horas, criar uma com mais ou menos 30 redações, 30 pessoas. Criar um ranking, tá? Se vocês desejarem, tá? A gente criar um ranking para você ver, poxa, minha redação foi isso, será que a média tá legal, como não tá? Se vocês quiserem, poxa, professor, não gostei, pode dizer. Essa é uma ideia, porque eu sei que aluno gosta de estudar por competição, tá? E nesse momento sua competição não é com um colega que está estudando aqui com vocês, é com você que está assistindo a aula, é com sua procrastinação,
com o seu Morfeu. Dan, eu quero, você que iria... eu que vou dar o tema, né? O tema tem que ser universal. Vai ser um momento, uma espécie de simulado. Bota sobre educação. Vai ser algo na base da educação. Não posso dar spoiler porque eu já separei o tema. O que vocês acham disso? Me deem um feedback. Oxe, bora, meu irmão. Bora, meu irmão. Eric. Galera, frase pra vida, tá? Pra tudo. Matemática, português, história, geografia. Tudo. Literatura, inglês. A repetição com correção até a exaustão. Vírgula. O professor foi bisonho, não colocou. Gera a exaustão. Zero a perfeição, meu Deus do céu. Fui olhar quem saiu aqui e me confundi. A repetição com correção até a exaustão gera a perfeição. Se você faz muito exercício de matemática, viu a teoria, faz muito, vai ficar perfeito um dia, tá? Você vai corrigindo, eu erro nisso, poxa, não vou errar mais. Ou em redação eu erro na minha competência 2. O que eu erro? Na minha competência 1. Eu erro em acentuação, então vamos corrigir. Tirar o print da aula aqui e ficar registrado, tá, pessoal? Não saiam agora, por favor. Posso encerrar a gravação, Alisson? Pode encerrar, meu companheiro. Muito obrigado pela compreensão. E por exceder o tempo, né? Não consigo